Olá, eu sou Marília Levi e hoje o Money Talks recebe Kleber Coelho, que é o fundador e CEO da Bembras Defesa e Segurança, que oferece soluções de logística e segurança tanto para órgãos governamentais como também para empresas privadas. Kleber, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Marina, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Kleber, a empresa tem 25 anos já de atuação no mercado. Queria que você contasse um pouquinho para o nosso público sobre o início da atuação da Bembras, por favor. No início da atuação, em 97, eu fui business partner da Elibras, que é uma empresa de renome no Brasil e no mundo, do grupo Airbus, e trabalhei com eles como business partner. Trabalhei depois como distribuidor da Airbus Defence and Space. Foi aí que eu comecei o meu contato com todo o segmento na área de segurança pública no Brasil. Certo. E hoje a Bembras fornece muitos drones para a segurança pública, tanto no estado de São Paulo, como parece que também agora no Rio de Janeiro. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Polícia Federal. Certo. Conta um pouquinho para a gente, Kleber, o que os drones beneficiam na segurança pública? Qual é a utilização? O que tem sido de melhoria na utilização dos drones? Nós nos orgulhamos bastante de termos sido talvez o pioneiro ou um dos pioneiros na área de segurança pública a utilizar drones e demonstrar a utilização deles para a polícia. O drone, ele é nada mais do que um hardware, um equipamento em que os softwares que estão por detrás deles e os devices, que são as câmeras e os sensores, que fazem com que você tenha diversos tipos de missões atendidas de forma muito mais assertiva e eficiente. Por exemplo, o drone serve para patrulhamento rural, patrulhamento urbano, serve para monitoramento, vigilância, serve para missões de emergência, para missões de pronta resposta, e você consegue com o drone alcançar resultados expressivos e com uma economicidade muito maior. Só para você ter ideia, uma hora de helicóptero custa em torno de 7 mil reais. Uma hora do drone não passa de 30, 40 reais, contando com toda a equipe que está por detrás disso. O drone não substitui o helicóptero, mas ele faz aquela pré-missão que termina por corroborar bastante, não só no salvamento de vidas, como também na prevenção da vida do policial. Então você pode, por exemplo, uma missão como ocorreu na favela agora de Paraisópolis, se tivessem sido utilizados os drones, se tivesse sido entregue anteriormente à licitação, tenho certeza que as imagens transmitidas em tempo real para o Copom de São Paulo poderia prevenir diversas catástrofes e coisas que ocorreram. O drone serviria para fazer aquela inspeção em que o policial, antes do policial agir, ele tem as informações precisas para o evento, né, para a missão dele. Então, o drone em si, ele é um mero veículo. Então, toda a inteligência que vem por detrás dele é que faz com que ele se torne um veículo importantíssimo na segurança pública. Certo. Também é interessante a inserção do drone em áreas de difícil acesso, né, pelos policiais. Não só, você pode usar o drone para reintegração de posse, você pode usar o drone para fazer mensuração de áreas, você pode usar o drone para fazer missões noturnas com as câmeras termais. Ou seja, nós fizemos uma operação muito sucesso em Minas Gerais, em que a polícia não conseguia descobrir o tráfico de drogas. O drone ficou, que ele tem uma dimensão pequena, ele fica a 120 metros de altura, a uma distância de 1 quilômetro, 900 metros do alvo, ele fica invisível. Então, você consegue transmitir imagens de noite e você consegue visualizar o que está acontecendo. Quando você entra numa favela, numa área de risco, com um carro da polícia, faz barulho, chama atenção. Ou você entra com um helicóptero numa favela, você também faz barulho, chama atenção. Quando você vai com um drone fazer uma missão praticamente invisível, você consegue resultados extremamente expressivos e com um custo-benefício muito alto. Sim. E a Bembras tem a Benagro, que é uma divisão da empresa que atua exclusivamente na agricultura, né? Queria que você contasse para a gente como que acontece isso, é um monitoramento das plantações, qual o benefício? A Benagro, ela é focada na agricultura de precisão, nós chamamos de agricultura 4.0. Então, a gente consegue captar as imagens do drone. Então, antes de efetivar as plantações, a gente consegue, primeiro, a gente tem uma parceria com a Embrapa,
Temos uma parceria também com o CNPq em Campinas. Então nós desenvolvemos diversos algoritmos, diversas inteligências por detrás da solução do drone. Então com câmeras específicas, como câmeras multiespectrais, câmeras que conseguem ler como está a plantação, então você consegue, primeiro, você consegue fazer o levantamento topográfico da fazenda, com precisão de até 3, 4 centímetros. Você consegue, com algoritmos, fazer a previsão do mapa de escoamento de água. Isso significa que você consegue, antes de plantar, você consegue corrigir o terreno para que não haja nem inundação, nem seca. Depois nós conseguimos fazer o mapa do levantamento das curvas de plantio. Então você consegue automaticamente colocar o trator com piloto automático, realizando as curvas de plantio. Ainda assim, nós conseguimos realizar o mapa de contagem de plantas, o mapa de previsão de safra, com os drones. Tudo isso com o drone. E o mais importante, depois que nós estamos fazendo o levantamento com o drone, durante o decorrer da plantação, nós conseguimos também corrigir erros. Por exemplo, ao fazer o mapa comparativo, como era a plantação anteriormente, com a plantação antes e depois, fazendo a superposição das imagens, então nós conseguimos corrigir adubos, corrigir a parte de falha de plantio, de espaçamento entre plantas, ou seja, se uma planta tem um espaçamento muito grande, você está havendo desperdício. Se o espaçamento, a distância é muito pequena, uma planta está buscando o nutriente da outra. Então, tudo isso a gente consegue calcular com o drone e a gente consegue trazer resultados espetaculares para o produtor. Nós temos uma plataforma em nuvem, que é Bem Agro Cloud. Com essa plataforma a gente consegue fornecer ao produtor as informações em tempo real e não só isso, monitorar toda a plantação. No final a gente consegue fazer a pulverização com drone, ou seja, ao invés de desperdiçar e você pulverizar toda uma plantação inteira, você vai pulverizar apenas as áreas em que há necessidade, especificamente. Sim. Olha a economia que você faz. Sim. São quantas as propriedades que contam com esse serviço? Nós temos vários clientes no estado de São Paulo, no Brasil inteiro. Alguns dos clientes que eu posso citar é a usina Ipiranga, a usina Maringá, a São Martinho, que é uma das maiores usinas do mundo, a Bunge, temos clientes, a Cofco, temos clientes no Brasil inteiro. Sim. E aí fechamos uma parceria gigantesca com a Case New Holland, ou seja, a Case vai usar a nossa plataforma para vender os tratores de piloto automático. Sim. Usando a nossa plataforma com drone, eles estão provando aos produtores, aos compradores de trator, que é muito mais inteligente que eles comprem o trator com piloto automático, com o drone do lado, do que o trator convencional, porque vai evitar o pisoteio, vai evitar desperdício, e o resultado que ele vai ter utilizando o drone é muito mais significativo e expressivo. E nós conseguimos calcular isso para ele, certo. Matematicamente. E tem o uso do drone também na construção civil, né? Como que se dá? A gente consegue fazer as chamadas medições de obra utilizando o drone, por exemplo. A parte externa da obra, do canteiro de obra, a gente consegue medir se o realizado, chamamos em obra o físico e o realizado. A gente consegue comparar o físico e o realizado e uma coisa muito importante. Em obras horizontais, nós conseguimos fazer a compatibilização dos projetos elétricos, hidráulicos, de esgoto. A gente compatibiliza para evitar que haja algum tipo de interferência entre um projeto e outro. Você não pode ter uma linha de esgoto passando próxima, uma rede de esgoto passando próxima a uma rede de água, a rede elétrica. Então essa compatibilização a gente consegue fazer com drone e o monitoramento. Para você ter ideia, a obra do prédio da Apple foi feita com a compatibilização do uso de drones pelo software que nós somos distribuidores no Brasil, que é a Drone Deploy americana. Então a utilização do drone no mercado mundial ela é irreversível. Ela vai ser o futuro, ela caminha dentro da plataforma utilizando o drone, que é um veículo que para se utilizar a inteligência por detrás dela. É o que nós estamos a fazer agora, usando algumas tecnologias de Israel, em que a gente integra as imagens do drone com a imagem das cidades, com a imagem dos celulares dos cidadãos e a imagem dos celulares dos policiais. Então a gente vai ter a imagem que vem de cima, com a imagem que vem das cidades e a imagem que vem de baixo. A gente consegue unir tudo isso numa plataforma única e com inteligência por detrás, com reconhecimento facial, com algoritmos que se tiver algum comportamento em que destoie, por exemplo, você sabe que uma certa praça em São Paulo tem um comportamento específico. Se houver uma mudança de comportamento, aí os algoritmos que vêm por detrás, eles alertam que existe um perigo. Então não só a câmera por si só, mas a inteligência que coordena a câmera
que diz como você tem que fazer para você melhorar o seu approach nessas missões, entendeu? Certo. Você citou que o drone é o futuro, né? E realmente cada vez mais a utilização Eu diria que ele é o presente, ele é o Sim. presente e o futuro. O senhor acredita que é necessário uma regulamentação? A ANAC avalia a necessidade de uma nova regulamentação, porque é uma movimentação no espaço aéreo que acaba afetando aeroportos. Como o senhor enxerga isso? A ANAC já vem regulamentando o uso do drone, para você ter ideia, qualquer missão que nós viemos a fazer, ela tem que passar por uma autorização do DSEA, da ANAC, e você tem todo um procedimento que você deve seguir, altura, regras e tudo. Infelizmente, tem pessoas ainda que não conhecem essa legislação e usam o drone de brinquedo em áreas que não podem usar. Por exemplo, há uns meses atrás, o aeroporto de Congonhas ficou paralisado durante 2 horas por um drone. De acordo com as informações que eu tenho, isso é um prejuízo de 12 milhões de reais só pelo fato de ter um drone voando no aeroporto de Congonhas. Por isso, a utilização do antidrone e de sistemas de radares que permitem a localização dos drones clandestinos, chamados clandestinos, que não têm autorização da ANAC para voo, do DSEA, que fazem de forma desregulamentada, tem que ser controlado, porque isso torna-se um perigo para a comunidade e para os cidadãos também. Né? Sim. E como o senhor enxerga que os drones vão ser usados no futuro? O senhor acredita na utilização de drones para entrega de delivery de alimentos, de entrega de mercadorias? Sem dúvida. Nós estamos fazendo uma prova de conceito em Jaboticabal, juntamente com a Universidade de Unesp, com o professor Cristiano Zerbato, e nós estamos entabulando com uma empresa que está em confidencialidade, com a empresa de medicamentos. Nós estamos realizando a prova de conceito, em que a gente vai fazer a operação da primeira entrega de remédio nessa região através de drone. Tudo isso regulamentado, documentado com o DSEA, ANAC, Prefeitura, porque quando você adentra uma cidade, simplesmente você não pode voar sem ter todos os pré-requisitos e todas as regulamentações colocadas em ordem antes de executar a prova de conceito. Estamos trabalhando nisso. Não só vemos que é o futuro, mas eu acho que vai facilitar muito a mobilidade nas metrópoles, por exemplo, grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, as cidades grandes, as capitais. Com esse tipo de uso, você vai desafogar bastante o tráfego, entendeu? Sim. E você vai facilitar muito. Mas ainda há que se desenvolver as normativas, as regulamentações, o espaço aéreo tem que ser ainda meio estruturado ainda para receber toda essa tecnologia que já está aí, né? Sim. Está presente. Pelo que o senhor falou, a sua empresa tem atuado em muitos segmentos e com bastante crescimento. Queria que o senhor traçasse um panorama de como tem sido os últimos anos, uma análise econômica da atualidade. Eu acho que o Brasil, nesse novo governo, ele entra num caminho, pelo menos, muito mais de segurança. Com isso, as perspectivas, você vê que a Selic baixou para 4,5%. Sim. Eu acho que as perspectivas de investimentos externos começam a voltar para o Brasil, os investidores começam a retornar. Eu acho que o mercado de drones, com o advento dos investidores retornando para o Brasil, ele vai transformar o Brasil num celeiro de oportunidades nessa área. Por isso nós estamos voltados não só na área agrícola, como na área de segurança, na área de construção e na área também de infraestrutura. Por exemplo, a gente fez uma venda muito bem feita para a Enel, em que a Enel utilizava helicópteros para fazer o monitoramento das redes das linhas de transmissão. Então, com o drone, está substituindo os helicópteros. Com o drone você consegue fazer todo esse acompanhamento, desse monitoramento das linhas de transmissão, também na indústria eólica, também na indústria de energia. Então você tem uma emaranhado, por exemplo, eu estou trazendo uma plataforma de Israel, em que a gente consegue, por exemplo, você vai ver o roubo de energia que existe hoje, nós estamos tendo uma tecnologia que, com a utilização do próprio celular, a gente sabe a localização em tempo real, a gente sabe a imagem em tempo real transmitida em nuvem, então a gente consegue fazer as medições dos medidores, dos relógios, das energias elétricas em tempo real. Então você evita o roubo, evita desperdício de energia. Então o drone, juntamente com a plataforma e a inteligência por detrás, ela vai trazer resultados fantásticos para ela. É por isso que nós acreditamos. Nós somos muito orgulhosos de ter não só feito a maior venda na América Latina na área de drone, mas como também ter sido um dos precursores a acreditar nessa tecnologia no mercado brasileiro.
o grupo Bembras, com a Bem Agro e com a Bembras Defesa e Segurança. Sim. E é um mercado que, obviamente, tem um imenso potencial de crescimento. Então, como que o senhor enxerga as perspectivas para os próximos anos, 2020, 2021? Como você vê a expectativa? Maria, para você ter uma ideia, de acordo com os dados do DSEA, houve um incremento de 200% de aumento de pilotos para drone, de requisição de pilotos para drone, e em torno de 100% de autorizações de voos para drone. E o mercado da América do Sul teve um crescimento de 33%. E o mercado mundial até 2025, de acordo com as 5 maiores empresas de research no mundo, tem uma perspectiva de venda na área de drones de em torno de 24 bilhões de dólares, não só de venda de drones. Mas eu acho que o mercado que tem mais futuro é a inteligência embarcada, que o drone é um mero hardware. Então, o que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com os softwares, com os algoritmos e com a inteligência artificial. Nós somos capazes hoje de apertar um botão e dentro da lei, você tem que manter a lei, tem que ter um piloto com um voo de visada, chama-se, você tem que ter um voo visual, senão a lei não permite. Mas nós podemos fazer um voo automático em que o piloto ele vai acompanhar apenas o voo, porque é obrigatório, mas nós vamos coletar dados fantásticos. E esses dados transformam-se matematicamente em algoritmos e você pode fazer previsões e provisões de tudo que vai acontecer com esses dados. Então, a informação, o poder da informação que se tem com os drones, eu acho que é um mercado que é mais rico. E se você aliar isso numa plataforma que nós temos e aliar isso com blockchain, fizer isso ligado com blockchain, ligado com a plataforma de transmissão de dados em tempo real, criptografia em nuvem, você tem toda uma solução blindada. E nós estamos agora montando uma plataforma com a lei de proteção de dados. Essa plataforma chama-se SOS Carbine, de Israel. Nós estamos tupinicizando ela com soluções nacionais, criptografia nacional, com a honra de ter a empresa Cryptos de um amigo nosso. Nós estamos linkando essa informação, linkamos essa plataforma, que ela vai ser lançada agora em janeiro com o nosso grupo, né? Vai ser lançada para a imprensa através de cobertura de imprensa. Isso aí vai ser uma revolução na área de segurança pública, porque você vai ligar a imagem do drone com a imagem dos celulares em tempo real e fazer a análise dessas imagens, a inteligência que vem por detrás delas. Eu acho que isso é o futuro. Sim, o futuro é hoje, né? O futuro é hoje e nós já estamos bem próximos dele. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença, Kleber. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Estou sempre aberto. A nossa empresa vive de tecnologia e vive de novidades. Então, estar aqui para poder mostrar um pouquinho do que a gente faz é uma grande honra. Muito obrigado pelo convite. Esse foi mais um Money Talks. Até a próxima.